Pretinho pequeno moleque, nascido em senzala de branco senhor, cresceu em reza e prece de paz, liberdade, justiça e amor. E branco senhor poder demonstrava, pretinho gemia, pretinho chorava, açoite doía, mas pretinho rezava, açoite doía, mas pretinho rezava, que alma branca. Dando início a uma nova leitura do livro Memórias de um Pretinho de Angola. Psicografia de Sueli Cirino. Simplesmente moleque encarnado, queimando lenha na fogueira, quietinho em meu canto, eu vivia meus dias em minha cabana. Plantava, colhia, comia, tudo isso eu fazia, só na minha cabana, em Angola. Os dias passavam lentos, sem propósito nenhum, apenas minha vidinha, minha plantação. A mata que rodeava minha morada era grande e densa, cheia de desafios para uma pessoa sozinha como eu. Apesar de tudo, sempre tive muito o que fazer. Se não fizesse, não comia. Se não fizesse, não dormia. Se não recolhesse lenha, não tinha lenha para queimar. Era assim. Era a vida pela vida, simples assim. Andava recolhendo frutinhas da mata, raízes e caça. Tinha aprendido isso quando moleque, na minha aldeia. Ah, minha aldeia, que já não era mais minha. O que fazia? Fazia para mim mesmo. Sem pensar em ninguém, vivia só. Hora ou outra, algum bicho perdido passava pelo meu quintal. Era grande para mim, terra batida era muito bom. Quando tinha vontade, ia para a mata caçar. Trazia cobra, pato e até ovos do meio das árvores. Vivia bem, muito bem para alguém como eu. Não entendia muito bem o porquê, não entendia muito bem o motivo de ter que viver longe. Eu era um perigo. Era isso que diziam, que eu era um perigo. Tinha em minha aldeia um curandeiro. Ele era poderoso, muito poderoso, e eu, desde pequeno, tinha muito interesse pelo que ele fazia. Um dia eu entrei em sua cabana e vi tantas coisas que fiquei tonto. Saí correndo, só que me viram sair de lá. Fui denunciado. Era moleque, magrelo e alto. Fui caçado que nem bicho no mato. Corria mais que tudo, mas me cercaram e me prenderam. Fui amarrado. Me deixaram no sol até que ele chegasse. O curandeiro era quem mandava em tudo. Todo poderoso, cheio de dentes pendurados e cabeça de bicho no ombro. Era ele que decidia quem vivia e quem morria, quem comia e quem ia ser comido. Nunca tinha nem olhado para mim, mas também quem eu era? Até aquela hora ninguém. Eu era ninguém, mas por algum motivo eu tinha entrado lá e visto o que não devia ver. Pelo menos era o que eles pensavam. Como entrou? O curandeiro me perguntou quando chegou. Senhor? Perguntei assustado. Como entrou em minha cabana? Perguntou ele gritando. Eu fui pela passagem da frente, não vi outra. Porque não tem. Então por que perguntou por onde eu entrei se só tem uma passagem?
Eu perguntei confuso. Cale a boca, insolente. Você não pode me dizer nada. Abaixei a cabeça. Já que não poderíamos conversar, não tinha nada que eu pudesse fazer para me defender. Eu quero saber como conseguiu passar pela porta. Senhor, é só uma passagem. Não tem nada impedindo. Nem uma peça de pano ou palha tem. Naquele momento, todos que estavam ali me olharam. O curandeiro ficou branco, se é que aquilo era possível. Não é possível atravessar essa passagem, moleque. Existem muitas forças ocultas impedindo isso. Qual foi a bruxaria que usou para quebrar a minha proteção? Bruxaria? Eu não fiz nada. Só andei e entrei. Nem correr eu corri. Fui andando, senhor. Andando? Ninguém te viu entrar. Mas estavam todos aqui, senhor. Eu passei por eles. Mentira! Ele se ocultou de nós, senhor, disse um dos homens que estava conosco. Calados todos! Gritou o curandeiro. Foi um alvoroço. Apesar de eu não estar entendendo nada, percebi que eles não tinham me visto entrar mesmo. Eu andei sem me esconder. Apenas andei e me dirigi até a cabana do curandeiro. Entrei por uma passagem sem nenhum impedimento. Quando entrei, vi muitos potinhos cheios de coisas que eu não conseguia identificar o que eram. Era muito escuro lá, me senti mal, meio tonto. O cheiro era de coisa morta, de morte mesmo, e não tive vontade de conhecer mais nada, por isso saí. E quando eu saí, eu vi os mesmos homens lá em volta, mas só corri porque eles me olharam espantado e começaram a correr atrás de mim. Mas eu nem sabia o porquê. Com toda essa conversa, eu comecei a entender que era proibido entrar lá dentro. Ninguém nunca havia entrado sem ser convidado. E mesmo assim passava por um ritual de limpeza e purificação antes. Era mesmo bem difícil passar por aquela porta, mas para mim era apenas uma porta, nada mais. E tem mais, eu havia detestado entrar ali, se pudesse nem fazia de novo. Era curiosidade de ver o que tinha lá dentro. Nunca tinha me dado conta que não podia entrar lá, mas o que sabia era que realmente não me lembrava de ver ninguém entrando lá. Eu era mesmo desligadão de certas coisas. Aliás, eu não era ligada a coisa nenhuma. Sempre fui muito livre, sempre gostei de fazer as minhas coisas. Gostava de ficar sozinho, não tinha muito costume de andar em bando. Sempre eu observei muito mais que falei. Esse era eu, meio paradão, quieto, observador. Não tinha mesmo muito assunto. Como você vive aqui e não sabe que é proibido entrar na cabana do curandeiro? Me perguntou um jovem do meu lado. Sei lá, nem pensei nisso. Calados! Mais uma vez o curandeiro ordenou. Faz muito tempo que um bisbilhoteiro tentou entrar em minha cabana, mas de lá não saiu com vida para contar. O que quero saber é como você entrou e saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Eu entrei porque estava curioso, senhor. Só isso, entrei e saí apenas. Não tinha intenção de ofender ninguém. Pois ofendeu. Não sei como tem poder para fazer isso, mas já que entrou, significa que foi escolhido por ele para ter os mesmos poderes que eu tenho. Senhor, sinto muito, mas acho que você não acha nada. Quem acha aqui sou eu. Mas não fui escolhido? Sim, foi. E por esse motivo vai morrer. Disse e saiu da minha frente pisando duro, nervoso, agitando suas peles sobre o corpo. Eu congelei. Como assim morrer? Porque fui escolhido, sei lá por quem. Será que existia alguém que pudesse me explicar o que estava acontecendo ali?
Não, não existia. Todos saíram de perto de mim e me deixaram no sol queimando, que estava sem água ou sombra. Simplesmente saíram. Eu comecei a sentir minha cabeça muito quente e na mesma hora eu senti uma sensação fria que entrava pela terra do chão. Estranho. Sol me queimando na cabeça e frescor incrível vindo do chão. Então, de tempos em tempos, eu mesmo amarrado me virava para esfriar a outra parte do corpo que estava fervendo. E funcionou. A noite chegou e o frio junto. Um vento gelado me esfriava tanto que eu batia os dentes. Era mesmo ruim aquilo. Quando estava quase insuportável, uma nuvem subiu em mim e impediu aquele vento de me judiar. Era mais quente que o vento. Subiu mesmo, veio do chão. Era bem grossa, parecia que estava evaporando água do chão. Então era mais quente e densa. Me envolvia e nem o vento passava direito. Eu estava protegido do frio. No outro dia foram ver meu corpo. Eu estava bem, dormindo, e quando viram que estava vivo, todos se espantaram. Fui deixado sozinho de novo, e assim foi por alguns dias. À noite brotava do chão uma pequena poça de água que eu bebia a noite inteira, porque de dia ela sumia, e ela me sustentava tanto que eu não tinha fome o dia inteiro. E assim eu fui por alguns dias, amarrado no meio da aldeia, sendo sustentado pela natureza e por sei lá mais quem. No quarto dia veio perto de mim o curandeiro, pasmo, sem entender o que estava acontecendo. Me diga, que bruxaria usa para estar vivo até agora, moleque? Ou eu mesmo vou te matar com a minha faca. Eu não uso nada, senhor, só estou vivo, nem sei como. As noites eram muito frias e os dias muito quentes. Ali ninguém passava da primeira noite. Amanhã, pela manhã, eu mesmo passarei minha faca em sua garganta. Vou beber o seu sangue quente, moleque, e seus poderes vão passar para mim. Aí eu quero ver você viver. Eu não respondi nada. Nem tinha o que falar. Havia chegado o meu fim. A noite chegou e quando a poça brotou, eu não quis beber. Para que ficar vivo até de manhã? Era melhor morrer logo. Não devia ser bom sentir aquela faca cega na garganta. Não, eu preferia morrer logo de noite. Mas aquela poça foi crescendo e fez uma poça de barro embaixo de mim e inclinou as amarras. Elas praticamente caíram sozinhas. E eu escapei, cambaleando. Fazia tanto tempo que não andava que precisei ir mesmo devagar para o meio do mato. E eu, que estava bebendo a minha salvação, pensei: se eu não tivesse bebido a água, já tinha saído de lá logo na primeira noite. Fui para o mato fechado, mas não conseguia ir muito rápido. No começo, aos poucos, fui encontrando fruto no caminho e comendo. Minhas forças foram voltando, minhas pernas foram funcionando e eu conseguia ir mais rápido em minha fuga. Sabia que eles iriam atrás de mim, então eu tinha que ir longe para não ser pego de novo. Quando o sol já estava apontando, começou a cair uma chuva tão forte que inundou tudo. Perfeito. Os meus rastros tinham sido apagados. A terra estava coberta de água sem cheiro, rastro para se seguir, e quase tudo inundado demais para terem coragem de ir atrás de mim. Eu estava, no momento, salvo. Assim que a chuva forte passou, saí do buraco que me enfiei para me abrigar e estava tudo coberto de água, mas mesmo assim eu continuei para sei lá onde. Só sabia que ainda não tinha chegado.
Caminhei por muitos dias, saí das redondezas até onde eles iam caçar, e fui muito longe, em lugares que eu nem imaginava que existissem. A natureza era linda, tinha de tudo para mim. A terra me dava tudo o que eu precisava para sobreviver. Deixei de ter medo de andar sem abrigo, porque sempre encontrava um lugar para descansar um pouco antes do sol ir embora. Sempre tinha um lugar bom e confortável na mata. Estava passando muito bem. Minha aldeia tinha um modo de vida comunitário. Todos eram família. Não existia esse modo como hoje, de uma só mãe e um só pai. Quando a criança saía da barriga da mulher que estava carregando, ela era de todas, todos cuidavam. Eu nem sabia da barriga de quem eu tinha saído. E com certeza a mulher que me carregou também não sabia que era eu que ela tinha carregado. Éramos todos iguais e todos protegidos por todos, ou todos punidos por todos, sem diferença. Então eu sentia saudades de todas as pessoas que dormiam juntos comigo, na cabana, ou que faziam as tarefas comigo, mas como cada dia era um diferente, então sentia falta da companhia, não de ninguém, mas junto de mim na vida. Fui para tão longe que eu não reconhecia mais e nem sabia mais como voltar. Meu destino estava selado, não poderia voltar para minha aldeia. Não tinha nada, mas uma coisa eu sabia: eu tinha comigo tudo o que eu precisava para ser feliz, para viver bem. Ao longo dos dias, eu fui descobrindo árvores frutíferas, raízes e um lago com muito peixe. Eu era muito feliz e agradecido por tudo aquilo. Construí uma cabana um pouco distante do rio, com medo de enchente. Não sabia o que aconteceria em épocas de chuva, apesar de não chover muito. Eu não conhecia bem o lugar ainda. Comecei minha horta, ia até a mata, colhia frutos e mudas do que eu gostava de comer e transferia para mais junto de mim. Fiz uma fogueira e a mantinha sempre acesa. Me sentia mais seguro com isso, mais confiante. Raras vezes algum bicho ruim passou por perto da minha cabana, como cobras, aranhas ou algum bicho grande que pudesse me comer. Já estava acostumado com a ideia de uns comerem os outros. Em minha aldeia, vez ou outra, ou em dias de agrado, havia festa e carne, muita carne humana. As partes pensantes, como cabeça e coração, ficavam para o agrado. Esse agrado era para os deuses, que eram ofertados com humanos. Sim, a tribo de onde eu vinha era canibal. Estavam em processo de paralisação dessa prática, mas ainda em dias especiais isso acontecia. Em eras anteriores à minha, era comum sempre que havia disputa com outras tribos ou a cada temporada, o senhor escolhia um para ir para o caldeirão. Isso trazia força para todos, de acordo com as histórias contadas. Você virava dois, comia sua força também, e quem era comido nesse processo de escolha do Senhor era agraciado com a força eterna e virava guerreiro invisível da aldeia. Então sempre os maiores e os melhores eram escolhidos para ir para o caldeirão. Crianças recém-nascidas eram oferecidas como agrado para trazer vida longa para o Senhor, ou alguém que ele quisesse que vivesse muito, mas a maioria das vezes era só para ele mesmo. Os pegos na batalha
Eram todos comidos mesmo, sem sobrar ninguém. Era uma festança só. Em minha época, comia-se mais bichos grandes e ferozes para comer também sua força. Cada bicho tinha uma força, então se caçava para ficar tão bom quanto o bicho naquela habilidade. Comíamos de tudo, desde insetos até bichos grandes como onça, elefantes. Tudo era bom para nos deixar mais poderosos. Eu, em minha nova vida, não pretendia fazer muita coisa parecida. Tinha vontade de comer carne, então eu ia caçar. Carne de bicho, não tão grande. Eu era pequeno. Por causa do meu tamanho, minha tribo não me desejava como caçador. Então não precisava me garantir tanta força. Eu sempre ficava com os bichos pequenos mesmo. Nunca precisei comer um defensor guerreiro ou uma onça, então eu já estava acostumada com os coelhos, patos ou pássaros mesmo. A comida na tribo dizia quem você era, o que iria fazer, qual seria seu futuro. A comida era a coisa mais importante. Os melhores comiam o que achavam ser melhor. Em segundo plano ficava a cabana. Eram todas muito parecidas, mas dentro a diferença era a quantidade de comida que cabia nela. Essa era a riqueza do local. Eu agora sozinho estava rico e famoso. Tinha muito espaço para comida e uma quantidade que podia viver muitas vidas para conseguir comer. Eu estava muito rico. Aos poucos, o contato maior com a natureza foi abrindo a minha sensibilidade. Meu ouvido começou a ouvir a mata, as águas e os bichos. Eu comecei a aprender as muitas coisas com as árvores e com a terra. Conseguia pegar energia viva da terra na minha mão, ver coisas que eu nunca tinha visto antes. Depois de mais algum tempo, eu estava vendo os bichos brilhantes da selva. Eu os chamava assim, era a alma deles. Eu pensava, a alma dos bichos que morrem. Depois de mais um tempo ainda, eu nunca ficava sozinho, sempre estava rodeado por eles. E fui aprendendo com esses animais as muitas artes das misturas de ervas e terra, água e pedras. Tudo isso cura. Algumas vezes chegavam alguns bichos maiores machucados perto de minha cabana. Eu os curava rapidamente com as misturas que os animais brilhantes haviam me ensinado. Certo dia eu estava cavando um buraco para colocar uma árvorezinha nele e um punhado de terra começou a se mexer perto de mim. E dele se fez uma criaturazinha pequena que começou a conversar comigo. Eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que fazer. Ela começou a me acalmar e foi conversando comigo sobre o meu trabalho. Me dizia que eu ia ajudar muitas pessoas, então eu tinha que aproveitar o tempo para me preparar. Disse que eu não deveria ir morar com uma comunidade, que seria melhor eu viver entre eles, que seria mais feliz, mas mesmo assim eles viriam até mim e eu deveria ajudar com tudo o que eu tivesse aprendido com os bichos brilhantes. Eu então ficava ouvindo, aprendia tudo o que eu podia, e vez ou outra chegava um bicho para eu ajudar. Era como eu treinava.